Carol, todo mundo pergunta, todo mundo não, mas muita gente pergunta pra gente ali no Instagram, mandam por DM, o que vai acontecer, afinal de contas, com o Bitcoin daqui 115 anos, né? Porque o Bitcoin ele está programado para o último Satoshi ser minerado em 2140, ou seja, você sabe exatamente quantas unidades de Bitcoin a gente vai ter e até quando. Quanto e quando, né? Tá tudo programadinho no código. E a galera fica assim, o que vai acontecer depois, né? Se os mineradores não vão mais ter incentivos, o que acontece com a rede? A gente não vai estar lá para ver, né, Carol? Ou tu vai estar viva até lá para ver isso acontecer? É lógico que eu vou. Esse é um dos meus pontos, assim, de tipo, check na vida, sabe? Aguentar até 2140. Vamos ver, tô tentando, né? Vamos ver se rola. E é o que tu falou, Cacá. Bitcoin, ele tem... A escassez dele tem 2 pontos. Tem gente que fica, uau, caraca! Então é escassez absoluta. Nossa, primeira vez na história que existe algo assim. Tem pessoas que ficam deslumbradas com isso, que eu acho que é o nosso caso, tipo, pá, que massa que isso existe. E tem outro perfil que vai pro medo, tipo, bah, mas só tem isso? Então quer dizer que, tipo, vai faltar. Mas é um vai faltar que vai pro lado da escassez mental de quem não parou para estudar o Bitcoin completamente, perceber que não são 21 milhões sólidos de Bitcoin, digamos assim, são 21 milhões de Bitcoin, que dentro deles tem 2,1 quatrilhões de Satoshi. Então, Satoshis existem em abundância. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente falar nesse podcast e começar a partir desse desmembrando a sensação de escassez como se só poucas pessoas pudessem ter, quando na verdade é o contrário, né, Cacá? Até vou aproveitar para comentar sobre isso que tu trouxe agora, Carol. O Bitcoin me ensinou muitas coisas, mas uma delas foi esse númerozinho aí, 4 trilhões. Eu nunca tinha falado esse número até estudar Bitcoin. 4 trilhões não está nem no nosso imaginário, né? Pessoas mortais comuns. Falar em bilhões já é uma coisa muito distante, assim. Agora, 4 trilhões? Que número é esse, né? Fica uma coisa muito fora do comum. Do tangível, né? Isso. É doido porque a gente está acostumado realmente a falar em unidades, dezenas, centenas, milhares. Quando chega na escala dos milhões, tudo fica meio intangível, né? Mas ao mesmo tempo que, tipo, são escalas reais. Tipo, a gente pega o universo... vou viajar, tá? A gente pega um punhado de areia, um punhado de, sei lá, qualquer coisa, tem bilhões de átomos ali. A gente só não consegue contar porque a gente não enxerga. Mesma coisa no Bitcoin. Existem 2,1 quatrilhões de satoshis para serem minerados até o ano de 2140. Só que, claro, existe um arredondamento para 21 milhões, que na verdade nem é 21 milhões, é 20 milhões, 980 mil, até posso pegar o número correto aqui, que é uma aproximação, e o mais aproximado é 21 milhões. Então, para arredondar e não ficar ainda mais difícil a notação, né, da galera, saber quantos Bitcoin vão existir até o final da mineração, não no final da mineração, até o último Bitcoin ser minerado, arredondando 21 milhões. Tu falou outro negócio, mas eu já esqueci também. Eu estava falando que o Bitcoin me ensinou sobre os 4 trilhões. Aliás, essa é uma das coisas que a gente te ensina no Bitcoin Starter, inclusive, e sobre isso que a Carol acabou de falar, que a gente fala 21 milhões, né? Mas é um arredondamento e não é exatamente 21 milhões, é um pouquinho menos. Mas aí, enfim, lá no Starter você quer aprender sobre isso, assim, e virar um CDF de Bitcoin, um nerd de Bitcoin, Bitcoiner, tá lá no Starter, você aprende tudo isso no detalhe. Bom, mas vamos adiante, porque não é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse podcast hoje, né, Carol? Mas não é, né? Quer dizer, não é, mas é. Inverti tudo. Eu só ia falar que, tipo, tu falou que Bitcoin te ensinou que são 4 trilhões. Para muitas pessoas, Bitcoin tá ensinando frações, né? Que é o básico, assim, da matemática. Tem gente que fala que por Bitcoin ser ultra divisível, esse divisível em 100 milhões de satoshis em cada unidade de Bitcoin, isso acabaria com a escassez dele. Claro que não. Aí vem a história da matemática, da escola, que quem não aprendeu começa a repetir esse monte de baboseira aí de que Bitcoin ser ultra divisível não torna ele escasso. Mas, enfim, esse é outro papo sobre matemática básica da escola. O que tu comentou antes? Não, se fosse assim, a gente teria pizza infinita, né? Se as coisas fossem divisíveis infinitamente, né? Não faria o menor sentido isso. Seria pizza quântica, né? Tu divide até o micro próton ali com um número máximo de pessoas que podem existir no universo, mas aí, de novo, escala intangível, né? Não para em quantidade de multiplicação, mas de divisão. Enfim, começamos bem. Já viu que esse podcast, ele vai ser daqueles... Tem gente que reclama que a gente dá uma viajada assim, mas, pô, gente,
Vamos dar uma viajada. Às vezes, no meio da viagem, são umas coisas criativas, assim. Pensamos em insight, vai, né? Saem uns insights legais. Tá, voltando aqui, então. O nosso podcast é sobre o que vai acontecer em 2140. Então, vamos para essa explicação, Carol. Vamos lá. Bitcoin está programado para o último Satoshi ser minerado no ano de 2140. Não estaremos aqui, por mais que tu queira, não estaremos aqui para ver isso, Carol, a não ser que descubram como descongelar as pessoas e as pessoas voltarem à consciência. Inclusive, o Ralphine está congelado, para quem não sabe, né? Interessantíssimo. Não sei o que ele quer com isso. Se ele acha que ele vai ser possível voltar no futuro para ver o que aconteceu com o Bitcoin. Talvez tu queira seguir o mesmo caminho, né, Carol? Mas, enfim, até então não descobriram como descongelar seres humanos e fazer eles voltarem à vida. Daqui 115 anos não estaremos aqui, mas provavelmente nossos netos estarão aqui e vão ver essa história acontecer. Vai ser bem, bem interessante. O que acontece no momento que todos os bitcoins forem minerados? O que acontece com a mineração nesse momento? Boa, eu acho que essa é uma pergunta interessante, mas a gente precisa ver como é que vai funcionar toda a rede, toda a emissão de Bitcoin até chegar nesse ponto que eu acho que é fundamental, né, para quem tá chegando agora. Beleza. Tá, eu vou compartilhar uma tela aqui que deve ficar mais fácil da galera visualizar, que é o seguinte. Essa imagem aqui, que Bitcoin tem uma emissão programada e previsível. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe de antemão, desde que a rede começou a rodar, quantos Bitcoin podem existir, arredondando 21 milhões, e a que taxa essa inflação do Bitcoin vai reduzindo ao longo do tempo, até ele se tornar perfeitamente escasso, ou seja, até acabar a emissão de novos Bitcoin e não ter ninguém que consiga emitir mais Bitcoin. Essa imagem resume isso. Então, ela mostra aqui na linha roxa o supply futuro, a oferta futura de Bitcoin. Em vermelho é a recompensa em satoshis, né? Ou Bitcoin. Em verde, o quanto já foi emitido. E aqui em amarelo é o momento presente, o quanto já foi emitido até agora. Então, a gente consegue perceber que ao longo do tempo, a maior parte dos Bitcoins já foram emitidos até 2024, ou seja, 95% da oferta de Bitcoin. E nos próximos 120 anos, vai ser emitido o restante, cerca de 5% do supply da oferta de Bitcoin. E, enfim, não tem quem modifique esse mecanismo. Então, por isso que é tão importante acumular Bitcoin agora, voltando alguns podcasts atrás, porque com o tempo a emissão vai ficar cada vez mais rarefeita e às vezes comprar meio Bitcoin, como é possível hoje, sei lá, com uma quantidade, um volume de fiat, vai ficar cada vez mais caro, vai ficar cada vez mais difícil, porque vai ficar cada vez mais escasso. Então, a gente tem aqui pela primeira vez na história um dinheiro que é previsível. Nenhum banco central dá esse grau de previsibilidade e essa previsibilidade matemática, inclusive, que é o que aparece nessa imagem aqui. Essa tabela, ela traz através de números e dados mais fácil de visualizar como que vai ser essa redução da oferta de Bitcoin, em que momento isso vai acontecer, em que altura de bloco, quanto Bitcoin vai ser minerado e quando isso cessa. Então, a gente tem essa tabela aqui que é, enfim, é a base do entendimento do Bitcoin. A gente tem aqui na esquerda a altura de bloco, ou seja, quantos blocos já se passaram pela rede. A gente sabe que a cada 210 mil blocos acontece uma redução da oferta, que é um evento chamado halving, que está aqui na segunda coluna. Então, a cada 210 mil blocos, corta pela metade a emissão e acontece um halving. Isso, em média, leva a cada 4 anos, tá? E a gente tem aqui também a data que já aconteceram os halvings anteriores, mas todo o calendário de emissão do Bitcoin não é de acordo com a data do nosso calendário normal, né, que a gente usa, é de acordo com a altura do bloco. Então, quando a rede chegar no bloco aqui, por exemplo, ó, 2028, que é o próximo halving, bloco 1.050.000, que vai ser o quinto halving, já se passaram 4 halvings, é quando vai cortar de novo pela metade a emissão da recompensa de novos Bitcoin. Então, lá no início da rede, a rede dava 50 Bitcoin por bloco minerado. Depois de 210 mil blocos, cortou para 25, depois para 12,5, depois para 6,25. O halving que aconteceu em 2024 cortou pela metade e foi para 3,125 Bitcoin por bloco. E no próximo vai ir para 1,5625 Bitcoin por bloco. Até que, depois de passados 32 halvings, no 33º, não vai ter mais recompensa, ó, vai a zero. E isso vai acontecer no ano 2040. 2140, verdade. Tô sempre com esse né? É que eu acho que 2040 é mais tangível pra mim, eu tô meio que cortando aí uns anos. Tu quer muito estar viva. Quero, né? Acho que deve ser isso, só pode daqui 20 anos. Mas observe que como no halving número 32,
a recompensa vai ser um satoshi. Então, o que hoje parece desprezível ter um satoshi, essa vai ser toda a recompensa para o bloco minerado da rede. Você ter um satoshi hoje é como ter todo o poder computacional da rede para minerar um bloco daqui 110 anos, basicamente. Interessante isso que tu falou agora, Carol, porque se a gente falar... Não, volta essa imagem. A gente estava falando no podcast anterior sobre aposentadoria e falando que 0,1 pode valer muito no futuro e ser o suficiente. E agora eu estava olhando ali a tabela, ó, 0,01... Peraí, não, desculpa. Cadê? 0,1 vai ser a recompensa de 2040. Acho que é por isso que tá também na cabeça, ó. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que eu tô com 2040, porque é ali, ó. Quando a galera que despreza 0,1 BTC, vai ser toda a recompensa da rede inteira por bloco minerado em 2040. Faz total sentido. Ó, não sei se você quer comentar mais alguma coisa dessa tabela, Cacá, mas isso é super importante, assim. Nenhum banco central dá esse grau de previsibilidade, sabe? De quando as coisas vão acontecer, como que vai ser a inflação da sua rede monetária econômica nem daqui 5 anos, e quanto mais daqui mais de 100 anos, 120 anos. Isso não existe, só no Bitcoin isso existe. E é por isso que é tão... cada vez que a gente mergulha nesse assunto, é impressionante o grau de previsibilidade, como as coisas de fato, nesse sentido, não mudam no Bitcoin. O que muda são as ferramentas envolvidas, mas o que importa é que a política monetária, a taxa de criação de novos Bitcoin, a inflação monetária da rede não muda, e nem em que momento e que ponto da rede isso vai acontecer. A gente consegue ver aqui que agora, né, a gente está no halving, a gente passou o halving de 2024, já se passou 23%, do tempo em relação ao halving que aconteceu ano passado. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim. Gente, a gente está na mesma sala aqui, então a gente tem que ficar assim, fala a minha vez, quero falar. A gente não pode falar ao mesmo tempo, porque senão vaza os microfones. Eu quero falar sobre o primeiro slide, eu quero voltar um pouquinho, Carol. Tu falou assim, a gente sabe exatamente qual é a política, né, de emissão do Bitcoin e tudo mais. E tu comentou assim, isso não pode ser mudado. Aí vai vir um carinha aqui e vai dizer assim, isso não é verdade, porque pode mudar sim o número de quantidade de Bitcoin que podem ser criados na rede, pode mudar sim. Como que isso pode ser mudado? Porque assim, uma coisa é a gente falar, não pode ser mudado. Outra coisa é a gente falar, é improvável que isso aconteça. Porque é muito difícil de mudar o que já está programado na rede. Por quê? Para isso acontecer, tem que ser colocada uma proposta no GitHub. Alguém tem que lançar essa proposta de mudança. E os desenvolvedores e toda a comunidade do Bitcoin que está ali acompanhando essas propostas de melhorias, de atualizações, vai debater isso. E muito provavelmente não vai concordar com esse aumento no supply. Porque isso acaba interferindo em fundamentos do Bitcoin e toda a política monetária que já está estabelecida. Com essa mudança, muito provavelmente se criaria um hard fork com a rede, o novo Bitcoin, com mais unidades emitidas. Dessa forma, as pessoas teriam que optar em qual rede seguir. No novo Bitcoin com mais unidades, em vez de 21 milhões, sei lá, agora vai ser 40 milhões de unidades, ou se manter na rede atual, original, com 21 milhões de unidades emitidas. Com suas propriedades mantidas, escassez, qual rede vocês acham que iria ganhar? Qual rede que as pessoas iriam ou migrar ou manter? É muito provável que as pessoas se manteriam no Bitcoin por conta justamente da sua escassez. Provavelmente as pessoas não iriam migrar para uma nova rede, porque ela perderia seus fundamentos. E isso, inclusive, já aconteceu com o próprio Bitcoin Cash, né? Acabou fazendo um fork lá com blocos maiores, mudou a propriedade e não vingou. Então tem isso, as pessoas dizem, mas tem como aumentar o número de moedas que vão ser emitidas? A Carol falou que não tem como, mas a gente fala que não tem como porque é muito difícil disso acontecer, e mesmo que acontecesse, as pessoas iriam manter iriam preferir seguir na rede Bitcoin original e não na nova rede, o novo Bitcoin com supply muito maior.